e agora eu recebo o Dr. Cleiton Cássio Bach. Ele é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Rondônia, que a gente chama carinhosamente de Cremero. Interessante, eu acho que é só aqui que ele tem esse nome, porque nos outros estados eu acho que é CRM mesmo e mais nada, né? Não, em São Paulo é Cremesp, no Rio Grande do Sul é Cremers. Em alguns, né? Mas aqui terminou ficando o CRM, a gente não sabe nem direito o que é, ficou o Cremero mesmo. Bom, a gente acabou de falar aqui desse encontro de médicos, mas a primeira coisa que eu queria falar contigo é o seguinte: apesar de não ser a sua especialidade, você é oftalmologista, quer dizer, não tem nada a ver com fosfoetanolamina, mas quem é presidente de uma ordem tem que saber o que está acontecendo. Afinal, doutor, quem está certo nessa história da fosfoetanolamina? O que acontece nisso aí é assim, contando a história bem rapidamente. Um químico de São Carlos... Químico, não médico, nem pesquisador, nem nada, químico. Engenheiro químico. Ele descobriu a droga e pediu para alguns amigos médicos dele prescreverem para os seus pacientes, darem para os seus pacientes E alguns desses pacientes relataram grande melhora e, com isso, ele passou a dar esse medicamento por muitos anos para os pacientes, para as pessoas que procuravam lá em São Carlos. Ele aposentou, a USP não sabia que ele distribuía o medicamento lá. Quando ele aposentou, cortou o fornecimento. Fabricação. O fornecimento. Isso. Com isso, vários pacientes entraram na justiça para continuar recebendo o medicamento, a fosfetanolamina. Com essa celeuma toda judicial, o Congresso Nacional, não sei se de boa vontade ou como oportunista, alguns senadores se aproveitaram disso e fizeram um projeto de lei para liberar a fosfetanolamina no Brasil. E esse projeto de lei foi aprovado e a Dilma sancionou o projeto de lei. Então hoje é uma droga que pode ser prescrita. Só que medicamento em todos os países sérios do mundo passa por... o Brasil é um deles, né? Deve ser um deles, porque tem uma agência reguladora que chama Anvisa, que tem que passar pela Anvisa toda a liberação de medicamento. Fazer os testes, essa coisa? Não, o teste nem é a Anvisa que faz. A Anvisa só vê o teste e vê se ele é válido ou não, e aí libera ou não. Então, todo medicamento ele passa por 4 fases de avaliação para ser liberado. A primeira fase é em ratos, em animais, para ver os efeitos colaterais primeiro. Depois, se não tiver efeitos colaterais que são inviáveis, se passa por uma fase de ver os efeitos bons do medicamento, os efeitos para que se busca. E, por último, a fase em ser humano para testar realmente. Só que um remédio contra o câncer, o que é o câncer? O câncer são mais de 200 doenças diferentes. São vários, tem câncer de todos os tipos. E não existe um medicamento específico para todos os tipos de câncer. Então... o câncer é um erro do nosso organismo, né? É uma falha na multiplicação celular. Falha da multiplicação celular. É uma falha. Pronto. Então, em algum momento da vida, se a gente vivesse para sempre, em algum momento a gente teria câncer da vida. Porque um dia o nosso organismo vai falhar. Isso é natural. Se ninguém morrer de queda de avião, batida de Fórmula 1 ou de velhice aos 120 anos, uma hora vai ter câncer. Uma hora vai ter câncer. O fato é que não existe um medicamento específico, não existe um medicamento genérico para todos os tipos de câncer. Existem medicamentos específicos para cada um deles. A fosfoetanolamina é alguma coisa que foi desenvolvida fora ou ela já é do corpo humano? Ela está lá no corpo humano? Então, a teoria do químico, eu cheguei a assistir algumas palestras dele, claro que pode ser que seja uma droga eficiente. Ele fala que age na mitocôndria, que é a parte que usa o oxigênio na célula para fornecer energia para a célula. Só que nem todo câncer é mitocondrial, assim, é uma coisa muito confusa o mecanismo de ação que ele propõe da droga. Por isso que tem que ter estudo, e muitos estudos, porque como são vários tipos de câncer, para fazer tem que ser multicêntrico, tem que ter vários grupos de estudo em vários tipos de câncer ao mesmo tempo, para se chegar a uma conclusão. Não é um estudo pequeno, é um estudo que é longo e grande. Porque você tem que testar em todos os tipos de câncer. Bom, a grande coisa é o seguinte, propaga-se que os laboratórios lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa e tal, enfim, que a grande farmácia, o mercado, estaria impedindo que isso fosse produzido e entregue à população. Isso não é verdade, né?
Eu não tenho dúvida que existe um interesse financeiro enorme de laboratórios. Isso aí mas por outro lado, se fosse, assim, se tivesse evidência científica de que a droga fosse eficiente, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que lida com dinheiro, alguém já teria registrado e estaria ganhando muito dinheiro com isso lá. E é uma droga que não existe nos Estados Unidos. Então, nem em nenhum outro lugar. Que eu saiba, não sei, outros países eu não sei, mas o fato é que na Europa e nos Estados Unidos não é uma droga liberada. Bom, vai continuar ficando dessa forma. Ele pode ter o registro de suplemento alimentar, como estão querendo, ou isso também será proibido pela Anvisa? Então, é uma proposta um pouco até bizarra, né? Você fala que é um medicamento, não é um suplemento. A proposta dele é ser um medicamento que cure o câncer. Aí é pior a coisa, né? Não, a gente chama esse medicamento de outra coisa. O próprio diretor da Anvisa falou, não tem como liberar como suplemento. Suplemento tem que ser alguma coisa, uma vitamina, um fortificante, né? Eu só queria falar aqui o seguinte, eu acho o seguinte, se eu tivesse com alguém da família com câncer, eu ia querer tudo, tá? Eu ia buscar tudo, e eu acho que todo mundo tem esse direito. Eu acho que quem está lá, quem tem expectativa de vida pequena, vai querer agir, atuar, receber, comprar, fazer o que puder para ter uma sobrevida. E, de preferência, uma sobrevida com dignidade, uma sobrevida boa, com qualidade. São pacientes, né, extremamente fragilizados, num estágio de vida assim, que a pessoa não tem expectativa nenhuma. Eu lembro na época da AIDS, naquela época nos anos 80, o Cazuza, né? Se chegaram a aventar que fezes de cavalo faria bem, e o Cazuza chegou a tomar, na época. Você vê que as pessoas perdem um pouco a noção. E para isso que existe uma agência reguladora que tem que ser séria. A Anvisa tem que trabalhar com seriedade. Eu me lembro, doutor, que aqui em Rondônia eu conheci aqui que servia para AIDS e para uma série de outras doenças, mas foi naquela época da AIDS. A unha de gato, o confrei, tinha um outro remédio aqui que, enfim, era um atrás do outro aí, assim, a vacina do sapo, enfim, tudo aquilo curava AIDS. Não é bem assim que funciona, tá aí. Quem tem AIDS hoje tem tratamento, mas a AIDS ainda não tem cura. É muito provável que não vá se descobrir essa cura e que a gente tenha lá um determinado momento que ultrapasse por isso. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu acho que é o seguinte: tem muita gente aqui de Rondônia que tem câncer, que tem um serviço que está sendo prestado aqui pelo Hospital do Câncer de Barretos, inclusive aqui pelo Barretinho, pelo nosso sistema de saúde, que tem recebido resultados grandes. Mas é o seguinte, nem todo mundo vai ter câncer e ficar curado dele. As coisas não são assim, não funciona dessa forma. Até porque nós somos finitos, uma hora a gente morre. Pode ser qualquer coisa, inclusive por causa do câncer. Então eu quero trazer, eu trago isso aqui assim com muito cuidado, porque é o seguinte, não se pode vender essa ilusão para as pessoas, mas também não se pode tirar a ilusão delas. Exato. Se alguém acha que aquilo ali vai funcionar, placebo funciona, de vez em quando funciona. Exatamente, né? É o efeito placebo que a gente imagina que seja. É o famoso efeito placebo. Para quem não conhece o assunto, já explica logo aí o que é placebo. O placebo é quando você acredita que aquele medicamento vai te curar e realmente no efeito psicológico que ele causa melhoras significativas. Hoje eu estava vendo, eu vou sair desse assunto porque senão a gente vai nele aqui até às 10 da noite. É o seguinte, hoje eu vi uma audiência pública, eu estou achando esse negócio muito bom. O governo, de uma forma geral, o MEC, está cuidando junto com os conselhos de medicina, enfim, dessa questão de ajustar o padrão de educação para a pediatria, a medicina pediátrica. Eu acho que isso é muito importante. Mas aí isso me leva para um outro assunto, prova de Cremero. A gente vê aí que a gente tem OAB, tem essa coisa toda, em São Paulo já tem prova, e eu queria saber quando é que a gente vai ter essa prova nacional, se é que vai ter algum dia. Você tem notícia disso? São duas coisas diferentes. A prova do CREMESP, né, que em São Paulo se faz há 11 anos, aqui a gente fez no ano passado, vai continuar fazendo esse ano. Vai continuar? Vamos continuar com a prova. É uma amostra que a gente tem, aquilo lá é um dado estatístico para eu chegar com o coordenador da faculdade e falar: nosso problema está sendo aqui. É identificado por faculdade, né? Identificar o problema, onde está o problema. O objetivo único é melhorar o sistema de ensino. Não expõe nenhum acadêmico, expõe toda a medicina. Claro, o resultado não foi bom. Foi ruim para mim também, não tem dúvida. Eu fiquei
constrangido com o nosso resultado, e é isso realmente o que aconteceu. Mas é necessário, como se fala no jargão popular, colocar o bode na sala, porque existe problema na formação. Isso todo mundo sabe que existe. E que nem sempre é só da faculdade, né? E nem Já começa lá atrás. Já começa lá atrás. Então a gente tem que melhorar a educação médica no Brasil. Por outro lado, o MEC agora lançou, na verdade é uma lei de 2014, a lei dos mais médicos, é a mesma lei que prevê uma prova sequencial, que o aluno vai fazer no segundo ano de medicina, no quarto e no sexto. A prova do segundo e do quarto ano não são eliminatórias, é só para ele saber o nível dele. E a prova do sexto ano é como a da OAB. Ela vai bloquear enquanto a pessoa não passar na prova. Serão, segundo o MEC, 3 provas por ano. Quando é que isso começa em nível nacional? Quem entrou no ano passado na faculdade, quem entrou em 2015. Então, o pessoal que está em 2016 no segundo ano vai fazer a primeira prova. Em 2018, a segunda prova. Em 2020, a prova do sexto ano, que aí é a prova que vai começar a bloquear. O MEC chegou num ponto que ele não tem ação mais com as faculdades, ele faz o ENAD há muito tempo, e o ENAD aparece diariamente o resultado ruim, anualmente o resultado ruim, e nada é feito, né? E agora vai se começar a bloquear o aluno. Eu não sei se eles vão começar a fazer alguma coisa com a faculdade, porque se a maioria dos alunos daquela faculdade não passa, vai criar um mercado estranho de trabalho, de subemprego talvez, não sei aonde é que eles vão atuar. Ou de subfaculdade. Aí nós vamos entrar naquela coisa que a gente já tem aqui no Brasil, que são os médicos de fora que tem que passar aqui por um sistema de revalidação do diploma. Talvez seja o caso de ir lá na frente, talvez, eu não estou dizendo que, como a gente não tem esse dado na mão e a gente não sabe nem a qualidade daquilo que virá, mas talvez seja o caso de fazer uma espécie de revalida interno, né? Revalida brasileiro. Esse exame de ordem, esse exame o exame do MEC seria mais ou menos como revalida. Até o próprio MEC falou que é o mesmo nível do revalida o exame. Então, é bom que tenha. É bom, o médico não pode ter medo de prova, essa é a realidade. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós estamos preparados para atendê-la. E eu costumo falar que eu sou favorável, eu não estou falando como conselho, eu sou favorável ao exame de suficiência de todos os médicos a cada 5 anos. Eu tenho que mostrar para o meu paciente que eu tenho condições de atendê-lo. E é assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona no México, por exemplo, que são países que levam mais a sério a educação. Porque tem muito médico que está se formando aqui, e a gente tem aqui escolas, não sei exatamente quantas escolas nós já temos de medicina. São 4 faculdades. 4 faculdades de medicina, e o pessoal está fazendo faculdade aqui e está indo embora. E aí, doutor, o que é que a gente faz? Então, quanto à educação continuada que você está falando, atualização, o CREMERO tem feito muito com isso. A gente está fazendo agora, né? É um dos eventos, mas a gente tem inúmeros durante o ano inteiro. Tem um recurso que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, manda para a gente específico para investir em educação continuada. A maioria dos conselhos até devolve para o CFM no final do ano porque não usa. Até porque São Paulo, por exemplo, a atualização lá é tão fácil de obter. Você tem um conselheiro federal aqui, que é o Irangalo, que é doido para fazer isso. Isso. É da área financeira, inclusive. Ele é o tesoureiro do Conselho Federal, ele manda dinheiro para a gente investe aqui. Todo o dinheiro que eles mandam, a gente investe na educação continuada, porque a gente entende que é obrigação do Conselho também trazer a atualização para o médico de Rondônia. Porque é muito caro. Para você ir para um congresso nos Estados Unidos, por exemplo, você vai gastar 3 a 4 salários do que você ganha no estado. Se você for em 2 congressos por ano, 3 salários para ir para os Estados Unidos num, mais 2 para ir num brasileiro, você já ficou com quase metade do seu ano de salário só para ir em congresso. É muito caro a atualização em medicina. Os congressos são muito caros, os eventos são caros. De qualquer forma, é necessário. Por isso que a gente investe trazendo os bons palestrantes para cá, para oferecer gratuitamente no conselho para todos os médicos que são interessados, e os acadêmicos têm participado muito também. Muito legal. Doutor, é o seguinte, quando a gente traz um médico para cá, um médico de outra formação, de outro local, ele tem uma outra visão, um médico de um hospital de referência no Brasil, de um Einstein, por exemplo, ou do Hospital do Câncer de Barretos, que a gente tem lá pesquisadores, um FP Pátria aqui, que a gente tem enfim, quando a gente traz esse pessoal para cá, apesar do custo mais alto, mas você tem também a difusão desse conhecimento entre os outros médicos, né? Isso perpassa. E isso é como se fosse uma atualização da medicina. Exatamente. Em medicina, essa questão de segurar o conhecimento não tem. Você não observa, como, né? Você não observa isso, na verdade.
As pessoas que descobrem, que fazem, que criam conhecimento, geralmente passam para frente. Ninguém fica restringindo, como a gente observa em outras profissões. A pessoa, só eu conheço isso e eu vou manter só para mim. Em medicina não é assim que funciona. A pessoa se torna ilustre quando ela passa para frente o conhecimento dela. Então, a gente tem trazido grandes profissionais na educação continuada. Até no Novembro Azul foi um negócio interessante. Isso. A gente trouxe 2 palestrantes de Harvard. Foi um negócio assim, fantástico, um negócio bonito mesmo. E a gente pretende continuar com essa educação continuada, que a gente entende como uma das principais funções do Conselho, ao lado da fiscalização, que é onde a gente tenta deixar uma estrutura de atendimento melhor para os nossos pacientes, né? Já que falamos de fiscalização, o CREMERO faz a fiscalização dos seus médicos. Mas, na verdade, a fiscalização do CREMERO, diferente de outros conselhos e ordens que existem, ele acaba atuando também junto aos hospitais, ao paciente. Queria que o senhor falasse sobre isso e, aproveitando, já que nós estamos exatamente nesse ponto de fiscalização, como é que anda a medicina no nosso estado e, em especial, a medicina em polos como Porto Velho, Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, São Francisco, se eu não me engano. Guajará. Queria que você desse uma geral aí. Boa noite, Guajará. Que bom que vocês estão com a gente. O que a gente observa é o seguinte: bom, fiscalização, a gente tem a obrigação de fiscalizar todas as unidades de saúde do estado. Onde tem atendimento médico, o CREMERO atua. Vocês fazem, só uma pergunta bem, só para, sem querer interromper, mas vocês fazem essa fiscalização junto com o Conselho Estadual de Medicina? Conselho Estadual de Saúde? Perdão, Conselho Estadual de Saúde? A gente tem contatos bons com eles, mas eles não participam das nossas fiscalizações. A gente, na verdade, não tem esse acordo muito na fiscalização, porque a fiscalização do Conselho de Medicina é bastante específica a respeito das condições de trabalho do médico. Perfeito. A Conselho Estadual de Saúde envolve as outras profissões também, muito mais ampla até. Só que essa fiscalização específica a gente tenta passar pelo menos em todas as unidades de saúde. Nós temos uma restrição de pessoal, nós somos 40 conselheiros apenas, não estão distribuídos em todo o estado, então a gente criou até uma figura do delegado fiscal agora, que tem atuado muito, já foi até preso um falso médico agora, recentemente no interior do estado, através do delegado fiscal. Mas a gente procura estar próximo do atendimento do médico o maior tempo possível, para ver onde tem falha, a gente denuncia. Só que essas denúncias, o problema é assim, ficou um mal entendido da última vez que eu estive aqui, que eu falei que o Ministério Público, na verdade, todos nós ficamos de mãos atadas, porque quando não tem dinheiro, o que você pode fazer? Você vai obrigar o gestor a cumprir uma determinação, que é a determinação de lei, de Constituição, que é a saúde e direito de todos os deveres do Estado, mas esse dinheiro não existe. E é isso que você perguntou, a gente está observando uma franca decadência da medicina em Rondônia, do sistema de saúde de Rondônia. Os municípios cada vez menos conseguem manter o básico em saúde, nem o básico se consegue. E com isso, cada vez mais, Vilhena, por exemplo, que eu costumo falar muito, que era quando a gente entrou, a gente até ficou surpreso, nossa... Pela qualidade do que tinha. Pela qualidade, serviços assim de especialidades, neurocirurgia que tinha... Hoje não tem mais nada, até para fechar a escala de plantão eles não conseguem mais. Tem buracos na escala de pronto-socorro, fica pronto-socorro do Cone Sul inteiro sem médico. Isso é gravíssimo, porque acaba tentando, Guajará é o mesmo aspecto, não tem estrutura mais. E o Estado, por outro lado, não consegue receber realmente, a gente entende, porque teria que ter muito recurso para manter a saúde do Estado inteiro. Para receber esses hospitais e passar a ser próprio, como aconteceu em Cacoal. Seria o ideal se o Estado tivesse recursos para isso. Uma solução, talvez barata para o governo federal, seria passar para o governo federal a folha de pagamento dos funcionários, criando o plano de carreiras, que traria bons profissionais, traria profissionais de outros estados, como é no judiciário, por exemplo, sabendo que eu vou ficar 5 anos no município lá no Beiradão do Madeira, mas daqui 5 anos eu vou poder colocar meu filho numa escola melhor em Porto Velho. Se eu tivesse a possibilidade de progressão, claro que muitos profissionais se proporiam a ir lá para o Beiradão do Madeira. Hoje ninguém vai porque você faz um concurso específico para ficar lá para o resto da vida e ninguém... Eu queria lhe perguntar a respeito dessa história de Beiradão do Madeira o seguinte: existem
Existe lá nos Estados Unidos a figura do paramédico, que nós não temos aqui. Nós temos aqui os intensivistas, aqueles socorristas, nem intensivistas. Socorristas, porque para ser intensivista me parece que tem que ser enfermeiro e médico. Mas a gente teria a condição de fazer isso em regiões em que há a necessidade de alguém que não seja médico ou na impossibilidade de colocar um médico, colocar um prático de medicina com a estrutura de fazer alguma coisa maior. Segura só a informação aí, porque eu sei que isso é complicado, mas a gente vai ter que pensar em alguma coisa desse estilo, não só aqui para Rondônia, o resto do Brasil aqui, principalmente para esse Brasil aqui do norte. Gente, é o seguinte, entra governo e sai governo e os cartórios continuam sendo referência em credibilidade, confiança e segurança. Você sabia que em recente pesquisa o Datafolha mostrou que o cartório é a instituição mais confiável do país? Pois é, procure um cartório de protesto e veja que o cartório de protesto não é somente de protesto. É um cartório que pode abrir a sua cabeça, abrir o seu conhecimento para uma série de direitos que você tem e para uma série de obrigações que você pode buscar. Cartório de protesto. Eu já posso chamar o intervalo aqui? Não? Ou a gente vai direto com o Dr. Cleiton? Ah, é? Então eu vou continuar. Perdão, eu vou continuar aqui. Antes do Doni. Doutor, como é que faz numa hora dessa em que a gente tem lá o povo precisando em São Carlos, por exemplo, Nazaré, Terra Caída, precisando do atendimento médico, o médico não vai lá. E a única possibilidade que a gente tinha é de colocar o policial que sabe fazer parto ou o enfermeiro que sabe dar ponto. E aí, como é que a gente faz? O bombeiro, na verdade, ele faz o papel do paramédico americano. Esse nome paramédico não existe. É que o bombeiro americano não é o apagador de fogo, né? A figura também é diferente, é o bombeiro civil. É bem diferente. Mas o bombeiro militar brasileiro, ele tem a função de quase, ele faz parto, ele faz o atendimento emergencial fora do hospital, feito pelo bombeiro, geralmente é melhor do que quando tem um médico junto que sem equipamento não faz muita coisa. Essa é a realidade. E tem as ações individuais que a gente vê. Na semana passada assisti aqui dois colegas, um enfermeiro e um médico. Isso. Empolgadíssimos. Eles são assim, me mandaram, são daqui de Ariquemes, me mandaram aqui ontem perguntando como é que eu estou, qual era o meu tipo sanguíneo. É porque eles estão preparando, eu acho que estão preparando uma camiseta lá para mim, alguma coisa, e vão mandar aqui para mim, né? Então, meu sangue é tipo B positivo. Pronto. Então, essas coisas, essas ações individuais que dão alegria da gente de ser médico, essa é a realidade. Muito legal. Que a função da medicina sempre foi essa, de salvar vidas. A nossa obrigação é essa. E eles fazem isso de forma gratuita, de forma espontânea, uma coisa que para mim é um orgulho tê-los aqui em Rondônia. Pilhados, né? Exatamente. O projeto deles, se Deus quiser, vai dar certo. Tem todo o apoio da gente aí no que for preciso. Mas o fato é assim, existe um número de médicos suficiente no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O que falta é distribuir esses médicos de acordo com as regiões, as necessidades regionais. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem 10, 20 vezes mais médicos do que o necessário. Mais médicos, sim ou não? Então, ainda é necessário? Mais médicos não mostrou que veio. A verdade é que era para adicionar, era para somar com o que já havia de estrutura. O que aconteceu foi uma substituição. Os distritos de Porto Velho, por exemplo, eu estive fiscalizando até, o último é Nova Califórnia. Não tem mais nenhum médico brasileiro. Só tem médicos estrangeiros. Então, retiraram os médicos brasileiros que iam até lá e colocaram médico estrangeiro no lugar. Solucionou? Alguns lugares a população está bastante satisfeita com o médico, ou estrangeiro. Outros lugares a população não consegue entender o que a pessoa fala. Então, não sei até que ponto foi bom ou ruim. Esse dado estatístico de que atende 60 milhões de pessoas é um dado surreal, porque 60 milhões de pessoas é um terço da população brasileira, praticamente. Não é a realidade. Eles não atendem um terço da população. Por outro lado, se o governo tivesse feito um plano de carreira, planejado um plano de carreira dos médicos, gastando menos, podia pagar até menos do que paga para mais médicos. Teríamos médicos de forma definitiva, porque agora, terceiro ano já que eles estão, vai encerrar o programa
E aí a população vai ficar desassistida porque esses médicos que estavam já não tem mais disponibilidade de ir para lá. Então o gestor local vai ter que rearranjar tudo para conseguir de novo colocar o médico nos lugares onde já existia. Doutor, 2 perguntas bem rápidas. Primeiro, UPA, da forma como foi feita em todo o Brasil, funciona, não funciona, ajuda, atrapalha? Afinal, o que é uma UPA? A UPA é um intermediário entre a alta complexidade, que é o João Paulo, no caso específico de Porto Velho, e a saúde básica, que é uma bizarrice, é algo fora da realidade do sistema de saúde. Fora da casinha. Como o sistema de saúde terciário não funcionava, a atenção de urgência terciária, o João Paulo, não funcionava, se criou a UPA para tentar resolver o problema, só que a gente já viu que não resolveu nada. É aquele conflito o tempo todo, porque não dá solução para a maioria das coisas, tem que encaminhar para o João Paulo quando é grave, e a maioria das coisas não são graves, tem que se encaminhar para a saúde básica. A segunda pergunta, o senhor tocou nela ali de passagem, saúde básica. Atenção básica em Porto Velho, mais da metade da população de Porto Velho não tem cobertura de medicina da saúde da família. Quer dizer, nós temos 200 mil pessoas que não têm cobertura. Estão descobertas. E bairros novos por aí, totalmente descobertos, eles acabam indo para a UPA para ter um atendimento básico, e aí gera aquele conflito todo, porque sobrecarrega, não tem médico suficiente. Primeiro, tem conversado com o médico Mauro Nazif a respeito desse assunto? Sem dúvida. O Mauro tem boa vontade nesse aspecto. Mas e com o médico, eu acabei de falar do Mauro, o médico Mauro e o médico Confúcio. Sim, são dois médicos. Mas por mais boa vontade que tenha no sistema público de saúde, da forma que é hoje no Brasil, é difícil. Eu vi o comentário anterior. Uma decisão judicial que te obriga a gastar quase o seu orçamento inteiro no município, por exemplo, com uma pessoa só. Enquanto a gente não tiver protocolo estabelecendo o que deve ser tratado e o que não deve, como todos os países que têm sistema público de saúde, como o Canadá, Alemanha, Inglaterra, os protocolos que estabelecem onde vai ser o tratamento, onde vai ser gasto o dinheiro, a gente vai ter essa saúde universal, direito para todos, dever do Estado, o juiz é obrigado a dar a liminar, e o orçamento da saúde de um município inteiro vai muitas vezes com uma pessoa só. Que pena, que pena. É muito bagunçado ainda. Doutor, tenha um ótimo feriado, não sei se o senhor vai trabalhar amanhã ou não. Foi um prazer. Prazer foi nosso.